Olá, prazer em receber você novamente por aqui, hoje na segunda parte dos tipos textuais. E vamos começar falando do tipo textual narrativo. A narrativa provavelmente seja a maneira mais antiga que o ser humano tem de registrar e repassar a sua cultura e o seu conhecimento para as gerações futuras. Foi aí então que ele criou, como não entendia o mundo cientificamente, criou os mitos, os deuses, os heróis, e que você pode observar a presença desses mitos, dessas narrativas em todas as culturas do mundo. É o que a gente chama de tradição oral. Uma coisa vai sendo repassada oralmente de geração para geração. E no princípio eram as narrativas míticas. Vamos então examinar as características, todo o arcabouço, tudo que compõe esse tipo textual chamado de narrativa. Ora, o texto narrativo, ele reproduz ou relata situações que são verdadeiras ou não. Ou seja, ele conta histórias. E numa história, o que é que você observa? Que há uma transformação das personagens, dos lugares e de tudo com a passagem do tempo. Então você tem alguma coisa que é anterior e uma coisa que é posterior. Uma situação A e depois da narrativa, a situação B. Todos nós crescemos ouvindo histórias, não? E mesmo quando a gente não tinha sono, quando era pequenininho, lembra? Pedia para alguém contar uma história para você. E o que é que tem uma história? Em primeiro lugar, ela tem um enredo. Um texto narrativo, que é a história, ele tem um enredo, que é chamado de trama e que os ingleses chamam de plot. O que é isso? É uma sequência de ações, acontecimentos, eventos, numa determinada ordem, em que você pode observar uma relação de causa e efeito. Então uma coisa acontece, alguém faz alguma coisa, gera outra. O meio dessa trama são as personagens, ou seja, todos os seres envolvidos nesse enredo. Então você tem aí as seguintes possibilidades. Um protagonista, que é a personagem principal, e é sobre ele que a narrativa é composta. O coprotagonista, alguém muito próximo dele que o ajuda, dá dicas e tal, e também ajuda a contar outros aspectos da história. O antagonista, que é o inimigo, o vilão ou a vilã, e que coloca obstáculos, impedimentos ou ameaças a esse protagonista. Aí você tem os personagens que são secundários ou coadjuvantes, que ajudam indiretamente no desenvolvimento do enredo, marcantes ou não. Chamam-se planos os personagens simples, pouco complexos, que revelam uma constância ou não variação durante o desenvolvimento da história. Então, às vezes você tem lá um barbeiro, o padeiro, o bêbado. Já os personagens mais complexos, que apresentam muitos traços ou características e vão sendo desenvolvidos à medida que a história acontece, são chamados de personagens redondos ou esféricos. De extrema importância no tipo textual narrativo são ainda o espaço, que é a localização, onde as coisas acontecem, um país, uma cidade, um bairro, uma rua, um bar, uma fábrica, uma escola. E essa referência ela pode ser também social. Classes sociais, populares, uma família rica, elite, um grupo de rebeldes ou revolucionários, um grupo de policiais, o exército e outros. Já o tempo é de fundamental importância e ele pode ser uma época ou um período de tempo determinado. Por exemplo, a Idade Média, o século XIX, alguns anos da época contemporânea e outros. E você pode dividir esse tempo em cronológico, que é aquele que você pode contar em horas, dias, meses, anos, e um tempo que não se conta, que é o psicológico. Ele está ligado ao conteúdo armazenado na memória dos personagens, que possibilita a esses personagens deslocamentos de época e não tem como base horas, dias, meses e anos. Nestes exemplos aqui, você vai ver claramente tudo que foi falado antes. Personagens, o desenvolvimento da história, as coisas se transformando à medida que o tempo passa. E são dois trechos do Dom Casmurro, do Machado de Assis, quando acontece o enterro do amigo dele, o Escobar. Então, Olhos de Ressaca, capítulo
123. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele momento consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la. Mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem as palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Capítulo 123. Ainda o discurso. Vamos, são horas. Era José Dias que me convidava a fechar o ataúde. Fechamo-lo e eu peguei numa das argolas. Rompeu o alarido final. Palavra que quando cheguei à porta vi o sol claro, tudo gente e carros, as cabeças descobertas. Tive um daqueles meus impulsos que nunca chegavam à execução. Foi atirar à rua o caixão, defunto e tudo. No carro, disse a José Dias que se calasse. No cemitério, tive de repetir a cerimônia da casa, desatar as correias e ajudar a levar o féretro à cova. O que me custou, imagina. Desci do cadáver à cova, trouxeram a cal e a pá. Sabes disto? Terás ido a mais de um enterro? Mas o que não sabes nem pode saber nenhum de teus amigos, leitor, ou qualquer outro estranho, é a crise que me tomou quando vi todos os olhos em mim, os pés quietos, as orelhas atentas e, ao cabo de alguns instantes de total silêncio, um sussurro vago, algumas vozes interrogativas, sinais e alguém, José Dias, que me dizia ao ouvido: então, fale. Outra coisa importantíssima no texto narrativo é o ponto de vista de quem conta a história, é o olhar do narrador. E esse narrador pode ser simplesmente de dois tipos, basicamente, não é? O narrador em primeira pessoa, que também é participante, então ele não é onisciente. E você tem que confiar nele, acreditar no que ele fala, porque ele é o participante e ele que está contando a história. É o caso do Bentinho, no Dom Casmurro. E você tem um narrador bem mais comum, que é o narrador em terceira pessoa, esse que é um observador. E ele, evidentemente, pode ser onipresente e onisciente. Agora, vamos falar de um tipo textual com o qual você está bem acostumado porque você faz redação. Vamos ver, então, todas as características, tudo o que compõe o tipo textual dissertativo. Como eu disse, este tipo textual é bem conhecido de vocês por causa das redações. E o que acontece nele? Você verifica a intenção de um autor ou produtor em apresentar um determinado tema, mas se posicionando quanto a esse tema, ou seja, falando de uma tese, de uma opinião, e apoiando essa opinião em argumentos lógicos consistentes, que vão usar conceitos, exemplos, avaliações e justificativas pertinentes. Tradicionalmente, o que a gente sabe? Que ele é composto de uma introdução, onde você dá a apresentação e coloca a sua tese, a primeira argumentação com exemplos, a segunda argumentação, que é o aprofundamento da primeira argumentação, e a conclusão, onde você resume e retoma a tese. Nas provas do Enem, como bem é sabido, você pode ter que colocar uma proposta de intervenção. Pelo menos essa é a proposta até agora das provas, é que você dê também uma sugestão de solução. E os tipos dissertativos, os textos dissertativos, eles têm dois subtipos. O dissertativo expositivo,
em que a pessoa apresenta o tema como opinião tal, mas é só para te apresentar, não tem a intenção de convencer você ou cooptar você, né? Levá-lo para o seu lado tal. E o dissertativo argumentativo, que é a apresentação do tema com argumentos e opinião, mas com a firme intenção de convencer ou cooptar o leitor, tornando-o partidário dessa opinião, quer dizer, fazendo com que você pense da mesma forma. É o tipo textual solicitado em praticamente todas as provas de ingresso, como os vestibulares e também os concursos públicos. Vamos então a exemplos desses dois subtipos. O primeiro, um dissertativo expositivo. Impacto das redes sociais no mundo contemporâneo. As redes sociais tornaram-se uma parte essencial da vida moderna, alterando a forma como as pessoas se comunicam, compartilham informações e constroem relacionamentos. Esse fenômeno trouxe consigo uma série de mudanças sociais, culturais e até mesmo políticas e, portanto, é necessário analisar o impacto das redes sociais na sociedade contemporânea para entender suas influências positivas e também negativas. O surgimento das redes sociais desempenhou um papel fundamental na democratização da informação. Algumas plataformas propiciaram um alcance fabuloso para notícias e eventos, promovendo uma consciência coletiva sobre questões importantes. No entanto, esta velocidade de propagação também levanta preocupações sobre a veracidade das informações compartilhadas, destacando-se entre elas a necessidade de alfabetização digital e de uso de bom senso por parte dos usuários. Além disso, as redes sociais têm impactado profundamente a dinâmica das relações interpessoais. Alguns argumentam que essas plataformas fortalecem conexões, outros afirmam que a virtualização das interações pode enfraquecer os laços pessoais, pois existe uma exposição excessiva à vida alheia, muitas vezes ideologicamente manipulada nas redes, o que levanta questões sobre a autenticidade dessas relações online. No campo político, as redes sociais têm sido ferramentas poderosas para a mobilização e ativismo. Movimentos sociais ganham visibilidade e organização, permitindo que vozes marginalizadas fossem ouvidas, ou sejam ouvidas. No entanto, o mesmo ambiente virtual também é propício à propagação de discursos de ódio e desinformação, desafiando a integridade do espaço público digital. Portanto, o impacto das redes sociais na sociedade contemporânea é multifacetado e, embora hoje haja o acesso rápido à informação e a formação de comunidades online, também há questões críticas sobre a qualidade das interações humanas e a confiabilidade das informações compartilhadas a serem olhadas de perto. Enquanto avançamos nessa era digital, é fundamental considerar cuidadosamente formas de equilibrar benefícios e desafios apresentados por esse fenômeno em constante evolução. Ora, o que você vai perceber aí é que nesse texto o autor fala do impacto das redes sociais, realmente tudo que aconteceu na sociedade moderna, analisando e interpretando as informações que ele apresenta. Ele mostra esse impacto na democratização das informações, nos relacionamentos interpessoais e também na política, comentando seus prós e contras. Deixa como conclusão um possível caminho, mas ele não está preocupado em convencer você sobre a obrigatoriedade de seguir esse caminho. Portanto, é um texto dissertativo expositivo. Já não é o que acontece neste outro tipo textual, que é do tipo dissertativo argumentativo. Desafios da educação no mundo contemporâneo. A educação enfrenta hoje uma série de desafios que exigem uma reflexão aprofundada sobre as práticas pedagógicas e os sistemas educacionais. Assim, é essencial abordar questões como a da sua adaptação aos avanços tecnológicos, a promoção da equidade de acesso e a formação de cidadãos conscientes, criativos e críticos. A rápida evolução tecnológica é um fato e a educação não pode ficar à margem desse processo. A escola precisa incorporar a tecnologia como ferramenta pedagógica, preparando os estudantes para enfrentar um mundo em que a habilidade de lidar com informações e de utilizar a tecnologia de forma crítica são o mínimo exigido para o sucesso.
Contudo, o acesso equitativo à educação permanece um desafio global por conta das disparidades socioeconômicas. É crucial implementar políticas públicas que reduzam as desigualdades e garantir que todos os alunos, independentemente de sua origem, tenham acesso à educação de qualidade. Formar cidadãos críticos e criativos é outro ponto-chave. Educar deve ser mais do que a mera transmissão de conhecimentos. Ela deve incentivar a capacidade de análise, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Deve ir além da preparação para o mercado de trabalho e desenvolver cidadãos capazes de contribuir para a sociedade de maneira consciente e ética. Ademais, é imperativo repensar avaliações e métricas de sucesso no ambiente educacional. O foco excessivo em avaliações padronizadas muitas vezes negligencia habilidades essenciais para o século XXI, como a colaboração, a comunicação, o pensamento criativo e o saber estar e lidar com os outros. O sistema de avaliação deve refletir uma abordagem mais abrangente, reconhecendo e valorizando diferentes formas de inteligência e de talento. Portanto, os desafios da educação no mundo moderno exigem uma abordagem integrada e inovadora. É fundamental repensar as estruturas educacionais, promover a equidade, incorporar a tecnologia de maneira eficaz e cultivar habilidades fundamentais nos alunos. Somente através de uma abordagem abrangente e adaptativa poderemos garantir que a educação cumprirá seu papel na formação de cidadãos preparados para os desafios e oportunidades do futuro. Ora, você deve ter percebido que esse texto tem uma linha muito diferente da outra, desde o começo, né? Ele vai se posicionando criticamente, vai dizendo que está errado, que precisa fazer tal coisa, que precisa fazer aquilo, precisa fazer isso. Olha, uma situação X precisaria fazer tal coisa. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele vai abrindo argumentos, ele vai mostrando o caminho da resolução. Ou seja, ele tenta convencer o leitor de que ele está certo e que isso deveria ser feito. Esse é exatamente o tipo textual dissertativo argumentativo. Tranquilo, não é? Como você vê, não é uma coisa do outro mundo, todo mundo pode dominar esses tipos textuais. Se você gostou, já sabe, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino e ajude este canal e a mim, evidentemente, a crescer e poder ajudar cada vez mais todo tipo de pessoa que precise deste tipo de conteúdo. Muito obrigado, até!